Se há uma referência bíblica, eu acredito que após Cristo, um dos maiores personagens bíblicos é o próprio apóstolo Paulo. E muitas vezes as coisas ruins contribuem para que o evangelho possa ser pregado, né? Eu queria levar lá aonde Paulo ele diz que a prisão dele ela estava contribuindo para o evangelho. Por isso que ele é conhecido no Novo Testamento como o apóstolo dos gentios, né? É aquele que vai fazer com que o evangelho ele saia do coração de Jerusalém e alcance todo o mundo aí e chegando até nós. Eu acredito que se há um pilar no Novo Testamento que fez com que o evangelho chegasse até aqui, nos nossos corações, foi intermédio pelas missões e pelas obras que Paulo ele realizou. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. Esse compromisso de toda quarta-feira está com vocês para falar de dependência química, de independência química. E hoje a gente temos aqui, Isaac, um convidado especial que vamos estar falando aí de algo aí que eu acredito que é o mais importante na vida do ser humano hoje, que é a parte espiritual. Eu concordo plenamente. Eu já tô tendo até um prazer de chamar ele de amigo já. Já virou, assim, uma pessoa comum nas nossas vidas já. Isso é maravilhoso. Aqui quem tá com a gente, mais uma vez, é o nosso evangelista Rodolfo Duarte. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma ótima noite a todos. Para mim é um prazer mais uma vez estar com vocês. Isaac, Fernando, compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem feito por intermédio do Evangelho. Eu acredito que hoje vamos ter uma conversa aí muito boa. Você que está nos acompanhando aí pelas mídias sociais, aproveite o programa aí e venha ser abençoado pela palavra de Deus. É isso aí. Ô Rodolfo, a gente queria tocar num assunto, não é nem um assunto, né? É uma passagem muito importante que eu e o Fernando a gente veio conversando durante essa semana. A gente queria falar um pouco sobre a história de Paulo. Eu queria ouvir de você o que você tem para trazer para a gente um pouco da história de Paulo. E aí a gente vai falando algumas coisas, debatendo, falando sobre como essa passagem é importante também para a gente pegar alguns insights para trazer até para a recuperação da dependência química para os familiares, né? Que é uma passagem maravilhosa. A gente sabemos o quanto que Paulo, né, foi importante para o evangelho. Então é uma história de muita superação do apóstolo, né? Por isso que a gente decidiu trazer hoje nada mais, nada menos que o pastor aí, para trazer para a gente aí essa mensagem, né? Que vai poder chegar aí a muitas pessoas e alcançar muitas vidas. Excelente, excelente. Paulo é alguém extraordinário. Se há uma referência bíblica, eu acredito que após Cristo, um dos maiores personagens bíblicos é o próprio apóstolo Paulo. Eu sei que há grandes nomes na Bíblia, grandes exemplos com grandes legados, exemplo de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo o cabeça da criação, Adão. São histórias extraordinárias, inspiradoras, Noé. Mas o apóstolo Paulo ele ganha ênfase, eu acredito para mim, com o Novo Testamento, justamente porque a Bíblia, como um todo, ela apontava para Cristo e Paulo ele vai criar toda essa essência doutrinária, referendando as suas pregações no Cristo que a Bíblia outrora ocultava no Antigo Testamento. Então, quando nós falamos esse nome, é claro que algumas pessoas já ouviram, né, que este homem foi trocado o seu nome por Deus, por Saulo, por Paulo, mas a grande verdade é que isso não passa de uma falácia. É a única diferença que tem, que é um trocadilho de palavras que ele é mencionado tanto como nome hebreu, que é Saulo, como também o nome dito pelos romanos, né, que é Paulo. Então, esse trocadilho de palavras aí, muitas pessoas acabam confundindo e achando que, assim como Abrão foi chamado e Deus mudou o seu nome para Abraão, Sarai para Sara, e assim outros homens como o próprio Jacó depois se tornou Israel, mas na grande verdade é que essa dupla nacionalidade do apóstolo Paulo permitiu ele transitar em muitas áreas e outras searas que os próprios discípulos não conseguiam atingir. Por isso que ele é conhecido no Novo Testamento como o apóstolo dos gentios, né? É aquele que vai fazer com que o evangelho ele saia do coração de Jerusalém e alcance todo o mundo aí
e chegando até nós. Eu acredito que se há um pilar no Novo Testamento que fez com que o evangelho chegasse até aqui, nos nossos corações, foi intermédio pelas missões e pelas obras que Paulo ele realizou. Então, só a título de introdução, para a gente começar essa conversa, eu acredito que há um texto bíblico que ele é a chave de toda a história do apóstolo Paulo. Eu acho que na teologia a gente chama de chaves hermenêuticas, né? Chave de interpretação, que é o texto de Filipenses, capítulo de número 3, versos de número 5, 6 e 7. Filipenses 3 vai dizer o seguinte: circuncidado ao 8º dia, vai mostrar a origem de Paulo. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, ele foi fariseu. Fariseu, ele vai receber esse título justamente por participar de um grupo específico dentro de Jerusalém. E o texto segue dizendo: segundo o zelo, fui perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que me chama a atenção, que toda essa construção que ele fala desde o seu nascimento, dando valia, né, propriamente por ser um hebreu, um judeu puro sangue, ele vai dizer no verso 7 de Filipenses 3, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Então, eu vejo esse texto como toda a vida do apóstolo Paulo resumida, desde o seu nascimento até a sua missão completa. Nós vamos falar disso no final, vou ter um texto para citar sobre isso. Então eu vejo que esse é o cerne de toda a vida do apóstolo Paulo, é um resumo bem prático e didático que dá para todo mundo compreender Filipenses capítulo 3, porque ele transita desde o seu nascimento, desde a sua origem, e aqui ele vai falar também do que ele renunciou, aquilo que ele conquistou, que ele acreditou que era ganho, ele vai reputar por perda, justamente por amor a Cristo. Então, Paulo, para você que nos ouve, ele é autor praticamente de 50% do Novo Testamento. Dos 27 livros, 13 é certificado de sua autoria, e há um dos livros, que é o livro de Hebreu, que não dá para certificar quem foi o autor, mas pelas palavras que contém no livro, todo o conteúdo, alguns atribuem também ao apóstolo Paulo. Então nós temos quase 50% ou um pouco mais do Novo Testamento sendo missões realizadas por eles, a sua própria história, seus testemunhos, a sua vida, a prática do evangelho. Então é um personagem extraordinário para a gente falar nessa noite aí. Pastor, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que muitas vezes as coisas ruins contribuem para que o evangelho possa ser pregado, né? Então eu queria levar lá aonde Paulo ele diz que a prisão dele ela estava contribuindo para o evangelho. De que maneira que você acredita que você vê a dificuldade toda que ele estava passando contribuindo para o evangelho? Presta atenção, Fernando. Como eu disse de forma introdutória, por ter dupla cidadania, ele tinha livre acesso entre os romanos, que é onde ele vai ser julgado posteriormente, e entre os judeus. Então, ele tinha propriedade de fala, tanto em uma nação como em outra, como em uma população, como em outra. Os dois nomes, Saulo e Paulo, apontam para duas verdades que ele caminha. Primeiro, se a gente olhar o nome de Saulo, nós vamos perceber que ele traz uma conotação dentro do hebraico de alguém que está naquela condição por oração. Alguém que foi o pedido de outro. Então, quando a mãe do apóstolo Paulo coloca esse nome Saulo nele, no termo hebraico estava dizendo, isso aqui é fruto de uma oração. E se a gente puxar um pouco mais e ver a origem que ele era, Benjamim, e a gente chega nesse embate aí do que contribuiu às suas prisões e aquilo que era de mal, Deus transformando em bênção, porque Benjamim é um dos filhos de Jacó. Jacó tem 12 tribos saindo dele, e uma das tribos é a tribo de Benjamim. E Benjamim vai receber duas promessas. A primeira, do próprio pai Jacó, e a segunda é uma bênção emitida por Moisés para toda a nação de Benjamim. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 49, verso 17, Jacó vai abençoar o seu filho Benjamim. Ele diz, Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã ele comerá a presa e pela tarde repartirá o despojo. Parece a primeira fase da etapa da vida de Paulo.
aquele homem impulsivo que pela lei, munido daquilo que ele acreditava, da confissão do judaísmo, sendo um fariseu, ele foi um perseguidor ferrenho. Só que essa perseguição depois vai tornar, como nós lemos no texto inicial de Filipenses, uma perda para ele por conta do evangelho e por conta de Cristo. A segunda bênção é a de Moisés e apresenta essa segunda fase na vida dele, que é Deuteronômio 33, verso 12. De Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Então nós vemos essas duas fases, a fase daquele que perseguia e a fase daquele que agora é perseguido. Aquele que perseguia causou muitos danos ao evangelho. Só que quando ele tem um encontro genuíno com o Senhor que ele perseguia, a Bíblia vai dizer que agora os danos serão causados nele, mas serão como frutos plantados em boa terra e vai produzir um efeito extraordinário. Então, quando Paulo, em cadeias, em prisões, ele fala dessa aflição que ele vivia e dizia que tudo isso trazia um bom proveito, é exatamente aquilo que o próprio céu já gerou em toda a sua história. Ah, você era um lobo devorador, você queria acabar e parar com a propagação do meu evangelho, só que agora eu vou te transformar em alguém que é cuidado, preservado. Paulo era para ter morrido nos primeiros dias de cristianismo da sua conversão, mas ele foi preservado justamente para fazer com que esta obra ganhasse ainda mais ênfase, ainda mais destaque, ainda mais distância. Então eu percebo que todas essas prisões, todos esses fatos que cercaram o próprio apóstolo, ele contribuiu de uma forma muito grande, porque ele entendeu, essa é a minha missão. A minha missão é levar aquilo que eu encontrei para o maior número de pessoas. Então Paulo, ele não media esforços, independente do lugar, independente da circunstância, independente da geografia. Ele fazia com que o evangelho atingisse o maior e a maior propagação e o maior nível de profundidade nos ouvintes que estavam à sua volta. Então, as grades da prisão não era o aprisionamento da sua alma e do grito que vinha trazendo o evangelho em toda a sua vida e toda a sua trajetória. Então, eu vejo que contribui justamente porque Paulo ele era oportuno, ele aproveitava todas as oportunidades. A dificuldade era um palco e um pilar para ele fazer com que o evangelho de Cristo fosse cada vez mais propagado e alcançasse o maior número de ouvintes possível. Perfeito. Ô, pastor, você falou, né, da fase quando Paulo ele ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo, né? Ele ainda não tinha passado por essa provação. E aí eu vejo que quando ele não tinha esse encontro, ele achava que era certo perseguir os cristãos. Ele tinha aquela convicção que ele estava fazendo certo. E aí, trazendo isso um pouco para a área da dependência química, eu vejo que muitas famílias eles acabam sendo excessivo no tratamento com o dependente. Muita pressão, algumas coisas que eles poderiam ser um pouco mais maleáveis. O que o senhor acha que isso acaba atrapalhando na transformação nessa recuperação? Vendo todo isso, esse fato de quando você acha que você está fazendo certo e na realidade você está atrapalhando ou fazendo alguma coisa que você vai se arrepender depois. Eu acompanho muitos programas de vocês, eu acho extraordinário o tipo de abordagem que vocês tratam. É claro que a gente tem um problema, a gente encontrou um problema. Só que a grande maioria das pessoas, elas insistem em ficar discutindo o problema. E não adianta a gente achar que o mal é aquele fim. O mal é a droga que a pessoa está usando. Das outras vezes que a gente dialogou, eu sempre abordo que sempre há algo por trás. As coisas não acontecem do nada. E eu acredito que muitos preconceitos, eles nascem por experiências alheias. Na casa de fulano foi assim, com a família de ciclano foi assim. E, na verdade, vai montando em nós certos tipos de crença, que é exatamente aquilo que Paulo acreditava. Paulo, ele, munido da lei, doutor da lei, ele era um fariseu, ele era alguém que se reunia para debater acerca da lei.
E a lei apontava exatamente para Cristo e para o Evangelho. Porém, era uma sombra. O próprio Paulo vai falar que Cristo, no Antigo Testamento, ele era como uma sombra, porém agora está sendo revelado. E a gente vai receber isso de glória em glória. Mas a grande verdade é que toda aquela construção que ele aprendeu, se você olhar na história dele, ele foi instruído por grandes mestres. Então tudo isso fez com que ele criasse em si convicções. E essas convicções, ao invés de o alavancar e o aproximar de Cristo, fazia com que mais distante ele ficasse dessa promessa. Então ele não vai encontrar com Cristo por amor. Ele vai encontrar propriamente pela dor. Ainda que eu não creia exatamente nesse dizer popular, porque eu acredito que o amor de Deus, ele transcende toda compreensão. Se João 3,16 não funcionar para a gente, eu acredito que nada mais vai funcionar, que é o amor de Deus, que está sobre todo mundo, que enviou seu Filho para nos resgatar, que morreu por nós, que se entregou para nos dar o direito à salvação. Se esse amor não for suficiente, eu não acredito que uma dor externa ou interna vai trazer esse arrependimento. Mas percebe que a construção fez com que ele criasse convicções. Eu estou no caminho certo. Essa é a maneira que eu devo tratar todos aqueles que se opõem àquilo que eu aprendi. Então, talvez, a abordagem que muitas famílias têm são convicções obtidas de outras experiências. Eu posso dar um pitaco aqui utilizando a minha criação com meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. E cada um tem um jeito específico. O tratamento com a mais velha não pode ser o mesmo com o mais novo. A do meio, se eu falar na mesma altura e na mesma entonação de voz que eu falo com o mais novo, ela para, trava e não avança e não evolui. Então você percebe que além de cada um ter um jeito, cada um tem uma forma também de se expressar. E se a gente não tomar cuidado com as convicções que a gente elenca de toda a nossa formação e criação, a gente começa a criar barreiras e acaba impedindo a pessoa de conquistar a própria libertação, a própria transformação, a alegria de volta. Então, eu vejo que isso fez com que Paulo ficasse muito longe do Evangelho, as suas convicções, tudo aquilo que ele aprendeu. Ele não aprendeu com qualquer pessoa, ele aprendeu com os melhores. Se você olhar, ele aprendeu aos pés de um sábio chamado Gamaliel. Referência dentro do judaísmo era a família deste homem. Então perceba que, mesmo recebendo boas influências, bons insights, criou neles preconceitos ao ponto de ele não admitir a vida de alguém que se opunha ao judaísmo, que é o que surge após Cristo. Cristo vem desbancando e desmontando toda aquela religião de fachada externa. Então as convicções de Paulo chocaram com a verdade do evangelho ao ponto de que ele entrou em colapso. Ele não compreendia quando ele olhava para o jovem Estevão sendo apedrejado e ele recitando desde o Antigo Testamento de passagens que para Paulo era de fácil compreensão por ser um mestre da lei, apontando tudo aquilo que o Antigo Testamento tratava como sombra, apontando para o Cristo que Estevão cria e estava prestes a morrer. Então tudo aquilo entrou em um choque com as convicções que ele tinha. Então se nós, como família, como amigos, não parar e tratar caso a caso, e não colocar uma régua e dizer, é tudo igual, é tudo assim, não tem jeito, é só esse caminho, é só essa solução, isso aqui você pode entregar nas mãos de outro, porque eu já cansei. Não dá, porque eu ainda acredito que o evangelho, eu acredito que o tratamento, eu acredito que há uma possibilidade de recuperação, e se a gente não quebrar esses paradigmas que nós vamos construindo, recebendo de televisão, jornal, revista, amigo, experiências frustradas de outras pessoas, a gente nunca vai ver uma família sendo reconstruída, né? Eu sou fruto de alguém que acreditou, de alguém que olhou e disse assim, você vai dar certo. Mas eu tenho tudo para dar errado, mas eu vou apostar em você. Mas ninguém apostou em mim. Mas eu vou entregar o meu tempo, a minha atenção em te instruir no novo caminho. Mas e as barreiras que criaram? Eu estou disposto a te ajudar a romper, a avançar, a desmontar todas essas questões que levantaram acerca de que
não vai dar certo. É um filho órfão de um pai vivo, não vai dar certo. Teve envolvimento com as drogas, não vai dar certo. Teve envolvimento com a criminalidade. Então, quando esses paradigmas começam a ser quebrados e alguém diz assim, você pode, em Cristo você pode, no Evangelho você consegue. Eu vejo que vai desmontando todas aquelas criações, aquelas coisas que a gente montou ao decorrer da história da nossa vida, todos aqueles dilemas que implicam exatamente nesse rompimento, nessa progressão para um tempo novo. Então, eu vejo exatamente isso, olhando para a história de Paulo, tudo aquilo que ele conheceu. Excelente. Conheceu tudo sobre o Antigo Testamento de forma extraordinária, se tornou um PhD. Mas quando ele partiu para a prática, ele viu que o Evangelho ainda mudava, salvava, transformava, levantava. E eu acredito que essa mudança de mente, que ele próprio fala em Romanos, né? Ele vai falar que essa metanoia, essa transformação é possível pelo Evangelho. Então, eu creio que todos esses paradigmas que foram levantados pelas más experiências, pela frustração de alguém, quando a gente tem um encontro genuíno com o Evangelho, o Senhor ele pode transformar, ele pode libertar, ele pode fazer coisas extraordinárias. A pergunta que eu tenho, na verdade são duas, né? Mas a primeira ela vai de encontro com isso que o pastor falou. Em relação a isso, evangelista Rodolfo, quando Paulo ele escreve uma carta para Coríntios, ele fala, no capítulo 4, versículo 3, ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que eles não pudessem ver a luz do Evangelho. O que você acredita que é o Deus desse século? O que você acredita? Como que essas pessoas elas estão sendo enganadas e estão perecendo sem conseguir enxergar a luz, que é a luz de Cristo? Vamos lá, Fernando. Paulo, ele tratando sobre isso, ele está apontando exatamente para o seu ponto de conversão. Ele estava munido de cartas essas que permitiam que não somente ele perseguisse os cristãos, mas os prendesse. Não somente os prendesse, mas também matasse esses cristãos capturados. E ele, no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com alguém que ele nunca esperou encontrar. Ainda que conhecendo toda a lei, conhecendo toda a manifestação de Cristo no Antigo Testamento de forma oculta, ele vai encontrar com essa voz no caminho, e essa voz é enfática e chama ele pelo nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fica intrigado. Quem que eu estou perseguindo agora? Estou perseguindo tanta gente, eu tenho carta para perseguir tanta gente. Quem é esse? Aí ele se identifica. Eu sou Jesus, Paulo, a quem você persegue. E essa luz o cega. Deixa ele cego. Essa luz faz com que a sua visão seja reduzida. Agora ele está totalmente vulnerável. Lembra do lobo feroz que Jacó profetizou? Pois é, agora o lobo virou um cordeiro. Agora está nas mãos do Cristo. E a Bíblia diz que ele é guiado até uma casa e a história se segue. Um profeta vai, encontra Ananias, ora por ele. As escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar. E eu acho extraordinário que Atos 9 diz exatamente assim. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente ele recuperou a vista. E levantando-se, ele foi batizado. Tendo comido, ficou confortável e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga, ele pregava a Cristo, que é este o Filho de Deus. Então, logo após a conversão, ele começa a pregar a Cristo. Só que esse é o verso 20. No mesmo capítulo de Atos 9, o verso 22 diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele que ele pregava era o Cristo. Só para você entender, do verso 20 para o 22, ele estava pregando o Cristo. No verso 22, ele está provando quem é o Cristo. Isso não pode ser feito do dia para a noite. Isso não pode acontecer simplesmente com um novo raiar de dia. O que aconteceu? Aquele que estava cego pelo Deus desse século, agora ele teve um encontro com a luz. E essa luz vai confundir toda a sua trajetória de vida, ao ponto de desconstruir tudo aquilo que ele fundamentou como verdade.
Há alguns que o digam, e eu apoio essa ideia, que do verso 20 ao verso 22 há uma lacuna de pelo menos 3 anos. Por que há uma lacuna? Porque ao livro de Gálatas, no capítulo 1, ele vai falar que logo após a sua conversão, ele se retirou para a região da Arábia. E ali ele ficou 3 anos. O que ele ficou fazendo 3 anos escondido na Arábia? Ele ficou recebendo tudo aquilo que a luz podia proporcionar. Agora o Deus desse século não alcançava ele mais. Agora a luz cercou ele de uma tal forma. Rodolfo, por que você fala e acredita que esses 2 versículos são separados por 3 anos? Porque exatamente em Gálatas 1, no verso de número 17, diz assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco, onde ele tinha encontrado com a luz. E a Bíblia diz, depois, passado de 3 anos, que então eu fui para Jerusalém ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, só para você entender essa cronologia. Ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, fica cego. As trevas tomaram conta dele, só que agora a luz veio encontrar com ele no caminho. Ananias ora por ele. Depois de orar, Paulo já está tão alegre que é batizado e começa a falar do Cristo que ele encontrou no caminho agora há pouco. E ele começa a falar, esse Cristo eu encontrei, é sobre ele que eu vim falar. Só que tem um vácuo e uma lacuna que ele para de pregar somente sobre Cristo e ele começa a provar. Como que ele vai provar que o Jesus que ele está pregando é o Cristo que as Escrituras estavam profetizando? Porque ele conhecia a lei. Só que ele conhecia a lei sem conhecer o Evangelho. Ele conhecia a lei sem conhecer a graça. Ele conhecia tudo aquilo que a lei apontava, mas não conhecia para onde que ela apontava. Então essa luz, quando ela clareia sobre a vida de Paulo, ele começa a testificar e a provar que a luz que ele encontrou é infinitamente maior do que as trevas. E hoje, as trevas que cercam este mundo, o Deus deste século, ele se personifica de várias formas. Eu sei que há um pai das trevas, que é o diabo, que é o inimigo número 1, não somente de Cristo, mas da igreja e do evangelho. Mas ele se personifica não somente em falsas doutrinas, não somente em uma mídia totalmente deturpada, não somente em uma religião totalmente desconstruída. Ele se personifica de várias formas e maneiras, ao ponto de fazer com que nós não queiramos mais olhar para a luz. É tão verdade que se você conversar com 10 pessoas, você vai perceber que cerca de 7 delas está tão envolvida com as coisas desta terra que não sobram um dia sequer na sua semana para eles lembrar de Deus. Se você olhar para as igrejas de um modo geral, as quantidades de cultos, ao invés de aumentar, está diminuindo. O tempo de culto que se presta hoje nas igrejas, ao invés de aumentar, está diminuindo. Então, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão se ocupando tanto com o que o mundo tem para oferecer, que hoje estão ficando cegas diante do evangelho que está diante dos nossos olhos. Eu vi um relato, neste domingo mesmo que passou, de um jovem em uma cidade bem próxima à nossa, que ele nunca teve um contato com o evangelho e ao menos sabia quem era Jesus Cristo. Nós estamos falando de uma situação urbana, não estou falando de alguém que está isolado, de um povo que está em uma aldeia remota, não. Nós estamos falando de alguém que está do nosso lado, mas está tão envolvida com as coisas deste mundo, tão envolvida com as coisas deste século, que não consegue encontrar um espaço para enxergar essa luz que está iluminando a cada passo que a gente está. No semáforo onde a gente para, essa luz está ali nos chamando a atenção. Na portaria do prédio que a gente sobe, essa luz está ali nos chamando a atenção. No trabalho, quando a gente chega, essa luz está ali nos chamando a atenção. Na casa, quando a gente retorna para o lar, essa luz está lá chamando a nossa atenção. E muitas vezes, somando tudo aquilo que nos rodeia, a gente não consegue olhar para essa luz. E Paulo, ele precisou ficar 3 anos recluso somente com essa luz. É por isso que dele saíram tantas coisas. Porque quanto mais tempo a gente fica com a luz, mais dela a gente tem para propagar. Quanto mais tempo a gente fica com Cristo, mais dele a gente tem para oferecer. Então, eu vejo que há um conjunto de fatores que é regido por uma força maligna, que faz com que as pessoas se distraiam tanto
que elas não conseguem notar Jesus em coisas simples. Essa distração, na maioria das vezes, pode ser chamada de droga, pode ser chamada de prostituição, de dinheiro. Fernando, tudo que nos cerca que rouba o brilho e a essência de Jesus é pautado por uma doutrina satânica e maligna. Então, eu percebo que as pessoas hoje estão normatizando muita coisa. Isso não tem nada a ver. Isso é normal. Todo mundo faz isso. E a gente vai normatizando. Quando vê, a gente está preso, amarrado, aprisionado, acorrentado. E são sinais e sintomas que traz para o exterior que a gente fala assim, como que a pessoa não está enxergando a condição que ela está? Nas drogas, no álcool, em relacionamentos promíscuos, 2, 3 relacionamentos simultâneos. São coisas absurdas que a gente diz, não, isso é absurdo. Mas tem gente que diz, não, isso é normal. Não, isso é a minha verdade. E aí a gente esquece que há uma única verdade absoluta e essa é a palavra de Deus. A gente não tem tempo para ela. A gente não tem tempo para Jesus. A gente não tem tempo para o Evangelho. A gente não tem tempo para essa luz. Então a gente começa a incluir na nossa vida tudo aquilo que o céu não pode nos oferecer, que são prazeres momentâneos, desejos carnais. E aí a gente apoia crises, dores, decepções, tragédias na droga, no álcool, num relacionamento promíscuo, numa conversa totalmente distorcida. Então eu percebo que hoje o inimigo ele não quer atacar mais liderança, não. Ele não está mais preocupado com as grandes referências, não. Antigamente você via um grande ataque espiritual contra as grandes lideranças. Você vê que a ideia era prender Pedro. A ideia era acabar com Paulo. Se a gente destruir Tiago, com certeza as ovelhas se dissiparão. Foi isso que Jesus falou. Eles vão prender o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Então a ideia de todo o cenário romano na época dos primeiros apóstolos era essa. Vamos destruir a liderança, que eles vão ficar dispersos, eles vão fugir e eles não vão se fortalecer. E hoje a ideia do diabo não é mais atacar a liderança. Ele te distrai. Ele te coloca numa mídia social, ele te coloca numa curtida, ele te coloca num sorriso, ele te coloca num gesto, e ele vai te enganando, e quando você vê, já foi o lar, já foi a família, já foi a saúde. Já foi o tempo. Já foi o tempo. O que esses apóstolos, eles testificaram para chegar ao ponto de entregar a sua própria vida, para chegar ao ponto de Paulo falar que para mim o morrer é ganho? O que eles testificaram em relação a Cristo, né? Para ter essa entrega da vida, de deixar tudo que existe nesse mundo para viver com Cristo? O que Paulo viu? O que ele conseguiu ver, ao contrário daquilo que ele enxergava do mundo, né? O que ele conseguiu ver? O que ele testificou para ter essa entrega total e deixar tudo? E mesmo diante das dificuldades, ele conseguir estar feliz. Na própria carta de Filipenses, ele fala de uma alegria estando passando em situação muito complicada. O que ele viu? O que ele experimentou? O que Paulo viu? O que João viu? O que Noé viu? O que Abraão viu? São homens que, movidos por uma visão e por uma voz, eles tiveram uma convicção tão firme. Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele me constrange e ele gera em mim um ponto de interrogação. Ele vai dizer que eu não digo isso por necessidade, porque eu aprendi. Quando ele diz que ele aprendeu, ele está falando de algo que não foi meramente um conhecimento externo e teórico. Ele está falando de algo que ele praticou. Ele diz, eu não digo isso por necessidade, mas eu aprendi a contentar-me com o que tem. O que é que Paulo tinha que ele era contente? O que é que Paulo vivia que ele era tão contente? E ele vai além, ele diz, eu sei estar abatido, eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído a ter fartura como a padecer fome, a ter abundância
como também a ter necessidade. E ele diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que é que Paulo tinha? O que é que Paulo ouviu? O que é que Paulo viu? Ao ponto dele chegar a dizer que o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, e que não chegou a descer no coração do homem, é o que ele testificou que está preparado e reservado para os santos. Então, o contato que Paulo teve com o evangelho da salvação, com o Cristo que encontrou no caminho de Damasco, foi tão poderoso, foi tão extraordinário, que nada e nem ninguém podia arrancar a certeza e a convicção que ainda que eu sofra aqui, eu vou me alegrar lá. Ainda que eu perca aqui, eu vou ganhar lá. Ainda que eu seja prejudicado aqui, lá eu tenho certeza que eu serei restituído. Ele via e ele enxergou o céu do lado de dentro. O Senhor deu esse privilégio a poucos. Paulo, João, na ilha de Patmos, conseguiu ver o que a gente vislumbra somente pelas referências que eles deixaram. Ele colocou aquilo que a gente tem por mais precioso como algo insignificante no céu. Então, quando ele diz que ele aprendeu a contentar com o que ele tinha, não é porque ele tinha pouco, nem porque ele tinha muito. É porque ele tinha o céu gritando dentro dele. Ele tinha Jesus gritando dentro da sua alma. Ele tinha o Espírito Santo testificando. Ele mesmo vai dizer, este é o selo. Esta é a marca, esta é a garantia de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Eu acredito que ele tinha o céu gritando dentro dele. Ele tinha Jesus dizendo, vai valer a pena, vai valer a pena. Então, quando eu leio Filipenses, eu entro em uma incógnita, né? Será que é possível viver isso nesses dias? Será que é possível viver nesse tempo? Essa alegria total, simplesmente por ter Cristo e o Evangelho em nossa vida? Hoje a gente se sente tão vazio. Pessoas conseguem conquistar tantos lugares, a família perfeita, a casa perfeita, o carro perfeito, o trabalho dos sonhos, mas não tinha a alegria que Paulo tinha. Paulo não tinha uma casa, Paulo já não tinha mais familiar, Paulo já não tinha nada nessa terra com que se apegar. Por isso que ele diz, se eu morrer, é um lucro, porque eu tenho vivido para Cristo. Então, dia após dia, eu tenho tentado pautar a minha casa, a minha família, a minha vida, exatamente nesse evangelho. Nesse evangelho que não nos oferece uma glória terrena, mas esse evangelho que nos revela uma glória eterna. Esse evangelho que nos proporciona um estado de eternidade pleno na presença de Cristo. Eu posso ter muitas coisas aqui, mas eu tenho a convicção, nada se comparará com aquilo que há de ser revelado e que os nossos irmãos na fé, Paulo, João, eles tiveram o privilégio de ver. Então eu acredito que aquilo que eles ouviram do Senhor, aquilo que eles viram por intermédio da fé, eles não precisaram tocar. Eles não precisou se materializar em sua frente. Eles creu. E essa fé, ela é inabalável quando ela é firmada nessa rocha que é Jesus Cristo. Então é o que eu desejo, não só para mim, mas para todos que nos ouvem, para minha casa, para minha família, para todos que me cercam. Fundamente a sua fé naquilo que te conduzirá à vida eterna. A mulher do poço de Samaria vivia uma incógnita. Eu adoro aqui, eu adoro lá. Jesus falou assim, tem uma água que quando ela jorrar em nós, ela saltará para a vida eterna e ela saciará toda a nossa sede. Então, Paulo, ele tomou dessa água. João, ele tomou dessa água. Noé, ele provou dessa água. Abraão, ele provou dessa água. Então, eu vejo essa fonte inesgotável que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando esse
essa sustentabilidade para a gente crer que o amanhã vai ser melhor. Legal, pastor. Ô, pastor, no caminho para Damasceno, Paulo enxergou a luz e ficou cego para ele enxergar a verdade. Muitas pessoas, elas precisam chegar no fundo do poço para elas para elas poderem pedir ajuda, né? E nem todas conseguem um novo recomeço. Como que a gente pode ajudar alguém quando ela tem essa queda para transformar isso numa nova oportunidade, num novo recomeço? Tem um texto que eu gosto muito, que é Paulo pregando na cidade de Troade. Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, deixa eu confirmar. No capítulo de número 13, ele vai dizer o seguinte, que no primeiro dia da semana, Paulo ele decide ficar em Troade para servir aos irmãos a ceia do Senhor. E naquele discurso de Paulo, a Bíblia diz que ele prolonga e passa da meia-noite. E naquele lugar onde eles estavam reunidos, uma multidão de pessoas estava para ouvir. E é uma construção de fatores que levam para aquilo que eu vou falar. Naquele dia, tinha para mim o melhor pregador, que era Paulo. É sobre quem nós estamos falando. Naquele dia, era o melhor dia para cultuar. Era um dia de domingo, era o primeiro dia da semana. Quem serve a Deus em uma igreja sabe como é gostoso você se reunir aos domingos com a sua família. Na grande maioria das vezes as pessoas não trabalham, então estão em peso lá. O culto é mais fervoroso, é mais lotado, porque é o melhor dia para cultuar da semana. Normalmente é o dia que ninguém tem outros compromissos. Aquele dia não era só o melhor pregador, nem só o melhor dia para cultuar. Era o melhor culto que a igreja celebra. Era a ceia do Senhor. Só que naquele dia tinha um jovem participando daquele culto e o comportamento dele foi um tanto quanto estranho e se assentou numa janela. Não vou entrar nos pormenores do porquê que ele estava lá naquela janela. Fato é que durante o extenso sermão de Paulo, a Bíblia diz que aquele jovem foi tomado de um sono e ele caiu do terceiro andar onde estava abaixo. E a Bíblia diz exatamente assim, e ele foi levantado morto. Então essa é a história. Melhor pregador, melhor dia para cultuar, melhor culto que a igreja pode celebrar. Teve alguém que dormiu, caiu e morreu. Ele chegou no fundo do poço. Ele chegou exatamente aonde muitas pessoas talvez se encontram agora. Rodolfo, eu nem percebi que eu peguei no sono. E depois que eu peguei no sono, eu não percebi que eu caí, que eu fracassei. E olha a condição que eu estou, Rodolfo. Eu estou morto. Para mim não tem mais esperança, porque é isso que a gente tira da vida, né? A morte é a ausência de esperança. Então, quando a gente olha, é o ponto final na vida deste rapaz chamado Eutico, que ainda é um trocadilho, porque esse nome significa sortudo, afortunado. Que sorte é essa? Que dorme ouvindo o melhor pregador, que cai no melhor culto da semana e que morre mesmo participando da Santa Ceia do Senhor. Que sorte é essa? Mas o que me chama a atenção é que, no mesmo lugar que alguém levantou ele morto, o texto diz, Paulo, parando o sermão, descendo, aproximou-se dele e o abraçou. Paulo parou de pregar, desceu, se aproximou e abraçou. Acontece 3 verbos. Que verbo é esse? Descer, aproximar e abraçar. Quando Paulo desce, ele desce movido de uma intenção. Eu estou disposto a fazer algo que ninguém fez até agora. Eu estou disposto a mudar a minha rota, mudar o meu caminho, justamente para ir em direção a alguém que precisa. Paulo ele podia ter ignorado o fato da queda, ignorado o fato da morte, ignorado o fato do sono, e seguindo a mensagem no sermão. Estava ali, era ceia, era celebração, era domingo, já era meia-noite, vamos concluir logo. Não, ele falou, eu estou disposto a mudar a minha rota, justamente para ir atrás de alguém que está precisando. E a Bíblia diz que descendo, ele aproxima. Quando ele se aproxima, ele mostra esse interesse. E o interesse dele não é por alguém comum. O interesse dele é por alguém que está morto. E eu te pergunto, Isaac, o
que um morto tem para oferecer? Nada. O morto não tem nada para oferecer. Esse é o problema. Hoje os seres humanos não querem se relacionar com mortos, porque os nossos relacionamentos são pautados em interesse. Eu gosto de estar com quem está vivo. Eu gosto de estar com quem tem dinheiro. Eu gosto de estar com quem tem status. Eu gosto de estar com quem mora bem, com quem se veste bem. Mas ninguém quer se relacionar com o morto. Paulo não se aproxima de alguém que tem algo para oferecer. Paulo se aproxima justamente porque ele tem algo para oferecer. O morto não podia fazer nada, mas Paulo podia fazer tudo. E a decisão de Paulo, depois de aproximar, foi abraçar. E o abraço foi revelador. Aonde alguns tinham levantado morto, Paulo, num abraço, disse: opa, tem vida nele. A alma ainda está nele. Ele está vivo. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo errada, Paulo. Eu sei que você é o melhor pregador, eu sei que hoje é o melhor dia para cultuar, eu sei que é o melhor culto. Mas a gente já testou o óbito. Não tem mais jeito para ele. Ele está morto. Paulo diz: não. O abraço revelou que tem vida. Porque para carregar alguém para sepultar, tá cheio de gente aí. Mas abraçar e dizer: a vida vai voltar. Você vai se levantar. Você vai ser transformado. Você vai libertar. Você não precisa chegar nesse estágio que você está para entender que o céu ainda tem uma nova oportunidade para você. Então eu acredito que se a gente abraçasse mais, menos pessoas cairiam. Eu acredito que se a gente aproximasse mais, menos pessoas morreriam. Então, quanto mais a gente antecipa as atitudes de Paulo, mais a gente minimiza as atitudes de Eutico. Então, eu não preciso esperar alguém dormir para mim me aproximar. Eu posso deixar alguns minutos de lado daquilo que eu estou fazendo para dedicar o meu tempo e atenção para alguém que já está começando a bocejar neste tempo e nessa era. E esse é um dos sinais da vinda de Cristo. A Bíblia diz em Mateus 25 que 10 virgens adormeceram. Ainda que 5 foram prudentes e 5 foram imprudentes, a Bíblia diz que todas foram tomadas de um adormecimento. Então, os sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja é esse estado de sonolência, que as virgens estavam, que o Eutico entrou. Só que o Eutico não foi despertado com o som do noivo. O Eutico, ele não teve o privilégio que as virgens tiveram. O Eutico, ele precisou cair, ele precisou morrer. Então, eu acredito que quanto mais a gente intensificar e aumentar as atitudes de Paulo, de descer, de se aproximar e de abraçar, mais a gente vai ver Euticos ficando de pé, acordado e vivo. Então é exatamente, Rodolfo, eu tenho que esperar chegar num estado de decadência, um estado deplorável, para mim começar a agir, para mim cair em si, eu preciso estar respirando ameaças de morte para eu ter um insight e dizer, eu preciso voltar. Lucas 15 diz que tem essas opções. O filho pródigo chegou no chiqueiro, chegou na lama, chegou no lixo. E quando ele viu a realidade que ele estava vivendo e a realidade que ele tinha na presença do pai, ele diz, não, eu preciso voltar, eu preciso ir para a casa do pai. Então eu sei que muitas pessoas vão insistir no erro, vão insistir no fracasso, vão insistir em apoiar as suas dores, as suas crises, nas drogas, na bebida, vão intensificar as suas crises de ansiedade nesses picos de dopamina que os prazeres que as drogas promovem. Mas eu creio que, enquanto nós estamos conversando aqui, tem muito apóstolo Paulo parando o que está fazendo para encostar num semáforo e conversar com alguém. Tem muito apóstolo Paulo parando o que está fazendo e se aproximando de alguém que ninguém quer se aproximar. Eu sei, essa família dá para trabalho, esse casal dá trabalho, eu sei, esse jovem dá trabalho, mas quanto mais a gente se aproximar e abraçar, menos morte e queda a gente vai ver, menos tragédia a gente vai noticiar. Aleluia. Aleluia. Rodolfo, eu tenho uma outra pergunta. Na verdade, eu tenho aqui um monte de perguntas, né? O tempo vai dizer se a gente vai conseguir fazer ou não. Mas a pergunta que eu tenho é: por que Paulo não esteve entre os 12?
por que Paulo não esteve entre aquele pessoal que depois que Jesus ressuscitou, eles tiveram a oportunidade de ver eles? Porque só em Atos 9 foi descoberta uma necessidade maior do evangelho ser falado? Boa pergunta, boa pergunta. Me faz refletir exatamente nessa construção da história de cada indivíduo. Onde Pedro foi encontrado? Onde Tiago foi encontrado? Aonde os discípulos foram encontrados? Você percebe que ainda que eles tinham nacionalidades diferentes, nasceram em regiões diferentes, famílias diferentes, todos novos. Estima-se que a faixa etária desses seguidores de Jesus, dos 12, propriamente falando, não chegava a 20 anos de idade. Então, eram muitas, vou chamar de adolescentes para jovem. Então, percebe que muitos deles eram inexperientes em muitas questões. Era muito frágil e limitado em muitas questões. O apóstolo Paulo era totalmente diferente. Ele não chega ao evangelho descalço. Ele chega com uma bagagem. Ele transita mais ou menos no mesmo período que Cristo. Enquanto ele está sendo formado na escola dos rabinos, aos pés de Gamaliel, tem um outro rabino sendo formado lá na Galileia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu acredito que ele não está muito distante da idade que Cristo tinha. Para começar o seu ministério, a gente vê que pela tradição ele precisava ter 30 anos. Então se Paulo já está executando essas ações pautados pela oferta do Sinédrio, pela oferta da sinagoga, você tem carta e liberdade para ir, Paulo. Então ele já não era um imaturo. Ainda que os discípulos agora já tenham uma maturidade, o que os discípulos não viveram acerca da lei, Paulo vai fundamentar nas suas cartas de forma doutrinária. Então eu percebo que Paulo ele foi uma ferramenta estratégica pontual para fazer que o evangelho que estava limitado a Jerusalém começasse a se expandir cada vez mais. Eu sei que com a efusão, com o revestimento do Espírito Santo, que Atos 2 fala que esse evangelho seria pregado não somente em Jerusalém, mas ele se estenderia a Samaria e ele chegaria até os confins da terra, ele ainda estava limitado justamente por essas questões da tradição dos próprios discípulos, das suas formações. Eu creio que nada e ninguém poderia impedir o avanço do evangelho. Nada e ninguém poderia impedir o avanço do cristianismo. Mas quando eu vejo o Senhor Jesus olhando para uma aljava cheia de flechas, é isso que o sábio Salomão vai falar das crianças, né? Que são como flechas nas mãos do valente. O nosso valente, mais valente do que qualquer valente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olhou para as flechas e ele enxergou: se eu soltar essa flecha agora, ela vai ser morta antes do tempo. Essa semente eu preciso plantar em tempo oportuno. Então eu acredito, tanto é, que esses 3 anos que ele vive na Arábia é justamente para validar o seu ministério, que não seria aceito pelos próprios discípulos. Há conflitos dele com Pedro. Há confrontos entre Paulo e os demais discípulos, justamente pelo conteúdo que ele possuía e pela credibilidade que ele não tinha. Como assim um perseguidor agora está falando que está do nosso lado? Não. Então eu percebo que ele foi uma ferramenta preparada pelo Senhor justamente para fazer com que o evangelho atingisse o maior alcance possível nessa época. Os discípulos, nenhum deles chegaram aonde Paulo chegou. Nenhum dos 11 conseguiram atingir o que Paulo atingiu. Tanto é que quando a gente começa a analisar tudo aquilo que Paulo trilhou de caminho, a gente diz: é impossível alguém andar tanto em tão pouco tempo. É impossível alguém fazer tanto em tão pouco tempo. É justamente por isso. Dá essa impressão de que Paulo ficou para o segundo tempo e ele disse: deixa comigo que eu vou dar conta do recado. Fique em Jerusalém, estrutura toda a nossa igreja, Pedro. Vamos enviar os nossos irmãos para Samaria, mas deixa que romper os mares vai ser comigo e eu vou levar esse evangelho aonde vocês talvez não conseguiriam levar. Então acredito que ele foi uma ferramenta que estava escondida, uma flecha que estava escondida.
e que no momento certo o Senhor arrancou da aljava e lançou com muito poder. Poderia ter sido precipitado, como alguns chegam a dizer do ministério de João Batista. Foi tão curto, um homem com a mensagem tão poderosa, foi tão rápido, foi tão explosivo, mas foi eficaz, foi eficaz. Ele apontou para Cristo e Cristo veio e cumpriu o seu ministério. Mas imagine um João Batista vivendo 10, 15, 20, 30 anos de ministério, o impacto que não teria na nação do primeiro século pós-Cristo. Então eu percebo que, para não perder essa flecha, ele guardou, ele escondeu. E quando estava pronto, ele disse, agora é a hora de eu lançar, eu vou encontrar com ele. Legal, pastor. O pastor, Ananias também foi uma pessoa muito importante na história de Paulo, né? Inclusive, se Ananias não tivesse ajudado Paulo, talvez a história poderia ter sido diferente. E aí a gente vê que muitas pessoas elas têm um certo preconceito em ajudar algumas pessoas, né? O que o senhor, como pastor, o senhor vê em ajudar o próximo? Como Ananias ajudou, né? Porque tem tanta pessoa aí, pessoas boas, pessoas que de grande potencial que só precisa de uma ajuda, né? E muitas das vezes a gente não traz isso para essa pessoa. Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho. O Evangelho, ele pode ser questionador para muitos de nós. Por quê? Para que essa eficácia? Porque Ananias, ele questionou. Disse, não, Senhor, este camarada é perseguidor da igreja. Esse camarada está atrapalhando o caminho, que era assim que o cristianismo era chamado entre os primeiros apóstolos. Ele vai impedir o avanço, progresso da obra. Só que a Bíblia diz que, questionado, o Senhor responde ele. Então, quando a gente vive o evangelho genuíno, a gente não vai reclamar com A, com B, com C, a gente não vai tirar conselho com quem não pode nos oferecer. Muito pelo contrário, a gente vai buscar, e aí, Senhor, o que o Senhor acha a respeito disso? O que o Senhor pensa a respeito disso? Vale a pena investir? E todas as vezes que a gente procurar o Senhor, perguntando se a misericórdia vale a pena, ele vai dizer, vale, vale a pena. É o que Paulo fez, desceu, se aproximou e abraçou. Então Ananias, ele olhou e disse, Senhor, esse homem é um perseguidor. Deus olhou para ele, não, para mim é um vaso escolhido. E eu tenho uma obra na vida dele. Ele só precisa ser lapidado, ele só precisa encontrar com o meu evangelho e com a minha palavra. Vai lá, Ananias. Vai que ele é um vaso escolhido. Então, as questões externas não pode falar mais alto que o evangelho. Eu sei que há pessoas que a gente olha e diz assim, é impossível que isso se reverta. Mas a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Então, viver o evangelho nos proporciona essa certeza de mudança e transformação. E vale a pena apostar todas as fichas no evangelho e naquilo que o Senhor nos está chamando para fazer. A gente percebe, Rodolfo, que esse campo da ajuda, ele é um campo muito complicado. Porque rapidamente você passa de ajudador para aquele que prejudica. É muito rápido. Quando eu falo isso, eu falo porque eu trabalho há mais de 10 anos nesse campo da ajuda, né? Em alguns momentos, as pessoas, elas te exaltam, em outros que deu alguma coisa errada, ela te critica, né? E eu fico tentando encontrar caminhos, né? E esses dias eu estava lendo a palavra que ela dizia assim, Paulo escrevendo para Timóteo, ele falava, ó, Alexandre, o latoeiro, ele me causou muitos males. Eles resistiram à palavra, né? Então, a partir de agora, eu entrego a vida deles. Ali, ele já tinha uma certeza que não adiantava mais falar sobre o evangelho. É um caminho para aquela pessoa que a gente insistiu demais e resistiu à palavra. Como que você entende esse versículo? Fernando, eu entendo que a clínica ela é fundamental. O tratamento, esse apoio, não somente na extração imediata que a pessoa está tendo contato com o vício, mas todo o pós, tratamento psicológico, psiquiátrico, se necessário, com medicamentos, enfim, essa intervenção é necessária. Mas eu continuo falando que se o evangelho não estiver em nós, as coisas não avançam.
mais dia ou menos dia, as coisas vão regredir novamente. E se você pegar o número de casos de pessoas que alcançaram a transformação, a libertação, e estão vivendo algo novo, pode ter certeza, 99,9,9 teve contato com o evangelho e com essa palavra que a gente está anunciando. Só que tem pessoas que resistem, tem pessoas que não aceitam. E esse quadro que o próprio apóstolo Paulo diz, não foi um caso esporádico, não foi um caso momentâneo, foi alguém que ele insistiu muito, ele bateu muitas vezes na porta, ele ofereceu muitas vezes a oportunidade. E tem pessoas que realmente rejeitam, por N motivos. Eu costumo dizer que ainda que eu seja um propagador de ofertas do céu, tem pessoas que não aceitam essa grande e maravilhosa bênção. Eu vim para pregar que o Senhor ainda salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e que vai nos levar para uma mansão celestial. Mas nem todos aceitaram esse caminho. Eu continuarei pregando que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que em breve Ele vai nos levar embora, mesmo sabendo que pessoas resistirão a esta verdade e não abrirão o seu coração para esse conhecimento profundo do amor de Deus por nós. E há pessoas que simplesmente rejeitam. E eu acredito que Paulo foi até as últimas instâncias. Por que eu digo isso? Porque esse é o último texto do apóstolo Paulo. A segunda carta a Timóteo, o capítulo de número 4, são as suas últimas palavras. Então o que Paulo está dizendo eu fui até o fim da minha vida, infelizmente ele não aceitou. Mas tem alguns que são importantes. Traz para mim, lembra de João Marcos? Ele não quis andar comigo muito tempo, não. Ele se distanciou, mas ele é muito importante. Eu sei que eu já estou prestes a ser entregue por libação, é assim que ele fala. Havia uma alegria pela cabeça do apóstolo Paulo, mas ele vai dizer no verso de número 7 do capítulo 4, eu combati o bom combate. Eu estou terminando a minha carreira, mas eu guardei o bem mais precioso. Tudo aquilo que eu ofereci para todos, eu ainda tive uma reserva. O que? A fé. Eu guardei ela e ela é o que me dá confiança nessa coroa que eu vou receber na eternidade. Então, ainda que o latroeiro não aceitou as suas palavras, ainda que ele não se rendeu ao evangelho, ele vai dizer, eu fui até o fim. É os meus últimos momentos de vida. E eu estou deixando bem claro, ele resistiu muito, causou muitos danos, mas eu insisti até o fim. Então vale a pena. Rodolfo, mas terão aqueles que não vão aceitar. Mas terão muitos que irão aceitar. Então vale a pena. Paulo, ele enfrentou naufrágios, enfrentou prisões e perseguições. E o que a gente pode aprender com Paulo sobre perseverança? Paulo, ele tinha um alvo. Paulo, ele tinha uma missão. Qual é a missão? Para mim, não há nada além de Cristo. Ele vai dizer que o velho homem, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse tudo que se fez novo na vida de Paulo trouxe uma convicção tão grande que ele se tornou inabalável. Ele não morre com a pele de uma criança, de um bebê recém-nascido, não. Ele já morre com a pele enrugada. Já é um senhor de idade. Ele traz as marcas do evangelho. E quando ele diz de marcas, ele não está dizendo somente de lembranças. Ele está dizendo de cicatrizes, dos açoites, dos apedrejamentos e de todas as perseguições. Mas ele tinha uma convicção. Quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar e completá-la. Então, Paulo, ele tinha essa convicção, entendia. Ainda que eu sofra danos, a promessa que ele me fez é maior. Ainda que eu esteja perdendo aqui, eu sei que eu estou conquistando ainda algo maior. Ainda que eu esteja sendo afligido aqui, a minha alma está anelante por aquilo que há de se revelar na eternidade. É por isso que ele diz, eu combati,
Não foi qualquer combate, foi o bom combate. Eu estou terminando a minha carreira, mas eu estou terminando de forma inabalável. A minha fé está inabalável. Então, você percebe que nada, nem ninguém, consegue parar alguém que é convicto naquilo que foi chamado. Independente do cenário, da circunstância, independente da geografia, nada e nem ninguém é capaz de abalar a fé daquele que é convicto no que foi chamado. Então, pode sofrer naufrágio, pode sofrer perdas, decepções, calúnias, pode sofrer traições, mas nada pode apagar e arrancar de nós a promessa que uma vez nos foi feita. E Paulo, ele é aquele que dá subsídio para isso. Eu olho para Paulo e digo, eu sou nada. Ele conseguiu romper com toda a barreira daquilo que é expressável por palavras com as suas atitudes. É por isso que ele diz, seja meu imitador. Por quê, Paulo? Porque eu sou de Cristo. Tem muitas pessoas que dizem, não, olha para Jesus. E a verdade do evangelho é, olha para mim, porque Jesus vai ser encontrado na minha vida. Foi o que Paulo fez. Pisa onde eu piso, anda onde eu ando, fala o que eu falo. Por quê? Porque eu estou vivendo Cristo e nada mais me importa a não ser o evangelho. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. E a pergunta não a última, eu já vou deixar o Isaac fazer a última pergunta, mas essa aqui é para falar assim, quem não está dentro do contexto que nós estamos falando do Paulo, né? Mas quem matou Jesus? O povo, os fariseus ou Herodes? E por quê? Jesus, ele veio cumprir uma missão. Você percebe que quando ele nasce, há uma expectativa no coração de Herodes pela chegada daqueles que queriam adorá-lo. Nasceu um rei em Israel. Mas eu sou rei em Israel. Tem um novo rei em Israel? Nós viemos adorá-lo. Me fala onde que ele está que eu também quero adorá-lo. Então, você percebe que o diabo nunca quis que Jesus chegasse na cruz. Alguns chegam a dizer, o diabo sorriu quando Jesus está na cruz. Há filmes que retratam essa imagem icônica, mas que não é uma verdade. Todos os planos do inimigo para com Jesus foi sabotar a cruz, porque ele sabia que a cruz era o cumprimento da promessa. Então, tentaram matar ele na infância, tentaram matar ele quando ele vai assumir o seu ministério no deserto. A Bíblia diz que o diabo tentou de todas as formas. Me adora, pula daqui abaixo, salta deste pináculo, os anjos vão estar aí, vai ser só sua ordem. Só que Jesus estava convicto, eu vim por uma missão. Nada nem ninguém pode interferir. Ainda que há um conjunto de fatores que contribuíram para isso, eu percebo que essa missão já estava designada desde a eternidade. Porque a Bíblia diz que esse cordeiro havia sido morto desde a fundação do século. É por isso que, quando você olha lá para Abraão, subindo no Moriá, com Isaac para sacrificá-lo a pedido do Senhor, a Bíblia diz que quando o carneiro aparece na cena e Abraão é chamado por Deus para não matar o menino, ele sacrifica aquele animal e ele chama aquele monte de o monte aonde o Senhor proverá. Mas espera aí, Isaac ia morrer, ele já proveu o carneiro. Pois é, mas ele ainda vai prover o cordeiro. Então tudo apontava para o cumprimento dessa promessa que Cristo cumpriria com o Calvário. Eu entendo que os fatores contribuíram para que tivesse esse êxito. Então eu vejo os fariseus perseguindo, eu vejo os sacerdotes, eu vejo Herodes, eu vejo um Pilatos, ainda que relutante, entregando ele na mão dos seus malfeitores. Eu vejo a população gritando, crucificam, mas eu vejo um plano na eternidade dizendo, eu vou cumprir o meu projeto, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou salvar a humanidade, eu vou expiar o pecado do mundo e nada e nem ninguém pode parar. Então, Herodes não tinha poder de crucificá-lo. Ele mesmo disse, nenhum poder vocês teriam se pelo meu Pai não fosse outorgado, não fosse dado. Então, eu acredito que essa soma de fatores que culminaram na crucificação, para Jesus já estava muito bem esclarecido lá na eternidade,
E aquela passagem de Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim. É ele dizendo, eu vou cumprir a missão. Eu vou salvar e resgatar a humanidade que se perdeu e se distanciou desde o Éden. Então, eu vejo que, ainda que todos esses fatores contribuíram para a conclusão perfeita e exata do plano de Deus, ninguém tinha o poder de desfazer a obra que o céu já tinha preparado. Ô pastor, Paulo ele foi perdoado por Deus, mas ainda assim o passado dele parecia que sempre vinha perseguir ele, né? Como que a gente pode se dizer assim, como que a gente pode realmente deixar o nosso passado para trás sem perder o que vem para o futuro, que traga coisas boas para a gente? Ele vai dizer na sua palavra, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Quanto mais rápido a gente entender essa transição, mais fácil a gente desprende do velho homem. Nicodemos foi, de forma taxativa, indagado a isso. Você precisa nascer de novo. Eu sou mestre da lei. Como que pode alguém já velho voltar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus falou, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa de um novo nascimento. Então, quanto mais rápido a gente entender esse mecanismo de morte para o mundo e vida para o evangelho, mais rápido a gente desassocia de tudo aquilo que veio sendo construído com essa vida de erro, de fracasso e de pecado. Então, eu acredito que muitas pessoas, elas demoram demais a entender isso. E é uma chave libertadora. Paulo, ainda que com todos os medos, com todas as crises existenciais inerentes de todo ser humano, ele tinha uma convicção. Eu já não sou mais aquela pessoa. Eu já não sou mais aquele homem. Ananias não precisa ter mais medo de mim. Os apóstolos não precisam ter mais receio de me receber, porque eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. A grande verdade é que muitas pessoas demoram uma vida toda em entender que o evangelho é suficiente para te transformar em uma nova criatura. E a gente fica patinando uma vida inteira com peso, com julgos desnecessários. É isso que Jesus falou. Vem, aprender de mim. Eu sou manso, sou humilde. Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Lançai sobre mim esse jugo. Pega o meu fardo, que ele é leve. Então tem pessoas que encontram com o evangelho, encontram com Cristo, recebe esta oportunidade de adquirir a salvação por intermédio dessa fé em Jesus Cristo, mas elas continuam com essa bagagem, elas continuam com essa mochila, carregando todo o peso do passado. Não existe mais essa pessoa. O rapaz que roubava na juventude não existe mais. O rapaz que era viciado em cocaína não existe mais. O rapaz que era movido por uma maldade e um sentimento de ira não existe mais. Quem existe? A nova criatura. Quem existe? Cristo existe em mim. Quem existe? O Espírito Santo. Então, eu sei que há um debate teológico que se estende há mais de 2000 anos sobre o livre-arbítrio e a livre agência. Os termos teológicos e técnicos para tratar essa questão da escolha. Rodolfo, você acredita no livre-arbítrio? Eu acredito. E agora, depois que você se converteu? Não acredito mais. Rodolfo, o que mudou? Agora é a vontade dele que reina em mim. Eu já não tenho mais vontade nenhuma. Se o Senhor quiser que eu vou para a direita, eu vou para a direita. Se ele quiser que eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele quiser que eu pare e retroceda, eu vou retroceder. Foi isso que Deus fez com o povo no deserto, saindo do Egito. A Bíblia diz que chegando diante do mar, Faraó está perseguindo e Deus falou, diga ao povo para retroceder. Faraó olhou para o povo e disse, o povo está perdido, está desorientado, eles vão perecer nesse caminho. Só que quando Deus pede para retroceder, foi exatamente no ponto onde Deus abriria o mar. Então eu estou totalmente guiado por esse novo relacionamento em Cristo Jesus. E quanto mais rápido eu tomo isso como consciência, eu tomo isso como verdade, mais leve a minha vida vai ficando. Porque tem pessoas que carregam medos, traumas do passado desnecessário, pesos excessivos que já não são mais necessários. A cruz nos libertou. O evangelho, ele nos salvou, nos purificou, e por essa verdade é que nós devemos caminhar. Então Paulo, ainda que confrontado com todo o seu passado, ele entende.
Eu não sou o mesmo homem. Eu não sou mais o perseguidor. Agora eu sou aquele que será utilizado como uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Legal, pastor. Depois de toda essa experiência aí, estamos chegando a mais um fim de um Independência Química Podcast. Mas antes eu queria fazer a pergunta, depois de ter vivido tanta experiência do lado de fora do Evangelho, e hoje poder estar dentro do Evangelho, hoje poder estar experimentando essa luz do Evangelho na vida do pastor, se o pastor tivesse a oportunidade de deixar a última mensagem, depois dessa mensagem, não vai existir mais mensagem, não vai existir mais o Evangelho, qual mensagem que o pastor deixaria para essas pessoas que estão sedentas por alguma palavra de esperança, sedenta por algo que possa transformar a vida delas? Que nem o pastor falou, muitas pessoas não têm contato com a Bíblia, nem com a palavra de Deus, mesmo já tendo uma certa idade. Tivemos uma experiência agora de ter o acolhido lá, que nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Verdade. E nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Então, se o senhor tivesse a última mensagem que iria alcançar aí 8 bilhões de pessoas, qual seria essa mensagem? Glória a Deus, glória a Deus. Eu noto que a gente tem dificultado muito a propagação do Evangelho. E o Evangelho é muito simples. O Evangelho é muito simples. O Evangelho ele nos conduz ao arrependimento. Quando Jesus chega à beira do tanque lá em Betesda, ele encontra um homem que está com a vida totalmente fragilizada. São 38 anos de uma marca que para a sociedade é irreversível. Ele estava totalmente paralisado. Talvez é assim que muitas pessoas se encontram agora. Talvez as marcas do passado, as marcas da infância, as marcas da juventude, as marcas da adolescência, parecem ser irreparáveis. E você paralisou. Você não consegue mais avançar, não tem uma expectativa. Entra dia, sai dia, e nada é capaz de gerar em você uma esperança. E todas que são geradas, parece que de fato não vai te atingir. Porque ainda que o tanque proporcionasse uma cura para aqueles que adentrassem as águas, talvez você não se enquadra naqueles que conseguem entrar no tanque. A paralisia tomou de tal maneira a sua vida que você não consegue encontrar com essas águas que todo mundo diz que promove cura, promove transformação, promove libertação, e são tantas as pessoas que estão prometendo uma cura inexistente. Mas eu tenho uma palavra para você que me ouve. O Senhor vai vir ao teu encontro. Ele vai se revelar a você. Ainda que ele reconheça todo o teu estágio, que possa ser o mais deplorável possível, ele vai te fazer uma pergunta. Queres ficar são? Eu sei que para muitos, essa pergunta, a resposta já está na ponta da língua. São tantas as desculpas, são tantos os fatores. Eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, eu não tenho ninguém que me ajude. Foi essa a desculpa do rapaz no tanque. Não tem ninguém que me ajude. Quando as águas são agitadas, sempre tem alguém indo na minha frente. Talvez é essa a expectativa que você tem tido da realidade. Parece que sempre tem alguém chegando na tua frente. Mas eu tenho uma palavra para você. Aquele que perguntou se você quer ficar são, ele também te oferece uma mudança extraordinária. Levanta, toma tua cama e anda. Então eu creio exatamente que esta palavra, a partir deste vídeo, desta transmissão, pode levantar alguém, pode restaurar alguém, pode colocar alguém em um novo curso, uma nova rota, e você que está me ouvindo, Deus pode mudar totalmente 38 anos em uma palavra de nova direção e novo caminho. Então, para você que me ouve, eu acredito que a manifestação do Cristo na sua vida, se não aconteceu, está acontecendo por intermédio deste vídeo. É uma só. E aí? Você quer ficar são? Você quer ser liberto? Você quer ser restaurado? Você quer ser transformado? Quer ter a sua família de volta? Então levanta. Porque prostrado, você não consegue vislumbrar tudo aquilo que o céu tem para você. Toma a tua cama. A tua história vai ser essencial
para o testemunho que o Senhor vai gerar em você. E a partir de hoje, anda. Recebe esse novo caminho, recebe essa nova direção que hoje o Senhor está propondo por você por intermédio desse simples vídeo. O Senhor hoje te chama. Queres ficação? Levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem saiu dali curado e transformado. É simples, mas é eficaz. O simples funciona. Aleluia. Então, estamos chegando ao fim do Independência Química Podcast. Agradecer ao Rodolfo, evangelista Rodolfo, agradecer por todo esse trabalho feito, não só aqui, como no Centro Terapêutico Luiz Caetano. Agradecer por essa palavra, por toda... E pedir para já deixar marcado para que a gente possa trazer mais essa esperança aí, porque o mundo está contaminado de desesperança, né? E quando a gente traz o evangelho, a palavra que realmente liberta e transforma, a gente gera esperança no coração dessas pessoas. Muito obrigado, Rodolfo. Que nem eu falei, eu tenho um prazer poder chamar você de amigo. Você traz luz, é gostoso estar do seu lado, ver todo esse conhecimento. Eu fico imaginando aqui como que cabe todo esse conhecimento dentro dele, né? Glória a Jesus. Obrigado, Fernando. Obrigado, Isaac. É sempre um prazer, uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Quero agradecer também a minha esposa, que possivelmente está nos ouvindo lá, a irmã Rayane, aos meus filhos, a Emily, a Emanuele, o Gabriel, e a todos os irmãos que têm acreditado naquilo que a gente carrega. Eu creio que o Senhor ainda há de fazer coisas extraordinárias. E só está começando. Só está começando, amém. E lembrar que esse programa só pôde acontecer graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano. Centro Terapêutico sendo essa rede de apoio aí, né? Através do evangelho, através da palavra, através de profissionais da área da dependência química, mas principalmente através dessa palavra que realmente cura e liberta. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe.